Mateus, depois vem Marcos 10, verso 46. Quem achar, glorifica ao Senhor, por favor não, glorifique ao Senhor aí, em nome de Jesus, amém? Por favor não dá, né? Aí é você, glorifique ao Senhor aí. Marcos 10, 46, eu quero ministrar nessa noite sobre o tema encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Marcos 10, 46. Todos encontraram? Antes de eu ler, eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo faz que você teve um encontro com o Senhor? Você se lembra? Quanto tempo faz? Quem aqui faz um ano que teve, menos de um ano, pastor, eu estou caminhando com Cristo, tive um encontro com o Senhor faz um ano. Quem teve faz um ano, menos de um ano? Alguém? A maioria já tem um tempo. 5 anos, menos de 5 anos, até 5 anos. Alguns irmãos até 5 anos. Até 10 anos. Até 10 anos. Olha, tem uma turminha velha aqui já, viu? 20 anos, até 20 anos, faz 20 anos que eu tive um encontro com o Senhor, e a maioria não teve um encontro ainda, porque não é possível. Acima de 30, 40, isso, glória a Deus. Pisou na arca, alguém? Amém, glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre encontros com Jesus, e eu quero nessa noite falar sobre Bartimeu, amém? Marcos 10, 46 diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Senhor, eis a tua palavra, e diante da tua igreja nessa noite, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor a tua presença sobre nós, o teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor use a minha vida e abra os corações dos teus filhos para receberem, para compreenderem a tua palavra, Pai. Usa, Senhor, a minha vida segundo a tua infinita misericórdia. Senhor, fala com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós iniciamos uma série de mensagens com o tema Encontros com Jesus. Durante alguns domingos nós vamos estar falando sobre esse tema, encontros com Jesus. E hoje pela manhã eu pude falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Todos conhecem a vida do apóstolo Paulo, já ouviram falar deste grande homem. Ele teve um encontro com o Senhor, e aqui hoje pela manhã eu pude narrar um pouquinho desse encontro e falar um pouquinho da sua vida. E nessa noite eu quero falar sobre mais um encontro com Jesus, e eu quero usar a vida deste homem chamado Bartimeu. A Bíblia fala um pouquinho da vida desse homem, quem ele era e um pouquinho do que ele fez. Então, que você talvez já ouviu. Esse é um texto muito conhecido, é um texto que eu já pude pregar algumas, talvez dezenas de vezes, mas eu quero convidar você a estar atento àquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite. Este homem teve uma oportunidade, ele ouviu falar sobre alguém, ele ouviu falar sobre Jesus, e ele aproveitou esse encontro com Cristo, e ele aproveitando este encontro,
ele aproveitando esse momento, a sua vida foi transformada. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é as necessidades de um homem comum. As necessidades de um homem comum. Olha comigo, por favor, o verso de número 46, que diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, aqui está falando de Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, agora preste atenção, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então nós podemos aprender no texto quem era Bartimeu. Diferente de muitos textos onde vai falar da enfermidade de alguns homens, da mulher do fluxo de sangue, do cego, do paralítico ao tanque de Betesda, onde não se dá o nome daquela pessoa, aqui o texto dá o nome desse homem que tinha esta deficiência, o homem que tinha essa necessidade, essa condição física. Mostra um homem comum, mas que tinha algumas necessidades. Primeiro, o texto diz que ele era cego. O segundo texto diz que ele era mendigo. E o texto diz que ele era filho de Timeu. Então preste atenção. Aqui nós vemos características. Ele vivia à beira do caminho, quer dizer, ele não vivia na cidade, ele não tinha uma vida, não tinha um trabalho, não tinha uma família, ele não tinha uma casa, não estava em casa, mas vivia às margens, vivia aos cantos, vivia pedindo esmola, vivia pedindo ajuda, não participava da vida social. Queridos, está um tempinho gostoso, está frio, está chovendo bastante, desde ontem à tarde está chovendo, choveu de madrugada, choveu hoje pelo culto da manhã, vemos aqui um número menor de pessoas, de manhã tivemos um número menor de pessoas, sei que tem gente que vem a pé, tem gente que vem de moto, tem gente que aproveitou o tempinho para ficar em casa, mas amanhã você tem um lugar para ir, eu imagino, saindo daqui você tem um lugar para voltar, amém? Talvez você tenha comida na tua mesa, você tem uma vida social, uma vida religiosa, a oportunidade de participar, a oportunidade de pertencer, a oportunidade de ter. Mas o texto conta a história, e preste atenção nisso. Jesus conta a história de um homem que não tinha uma família, não tinha uma casa, não tinha uma vida social, um homem que estava à beira do caminho, ele vivia à margem, invisível, esquecido, sobrevivendo do que sobrava. Nós já conhecemos a história e sabemos que Jesus vai transformar a vida desse homem, amém? Já conhecemos o final, mas eu quero lembrar a você, eu quero trazer a consciência a você, que quando você ver alguém à beira do caminho, quando você ver alguém à margem, quando você ver alguém esquecido, quando você ver alguém que não tem comida à mesa, quando você ver alguém dobrado em uma sarjeta, quando você ver alguém pedindo esmola num semáforo, quando você ver alguém assim, invisível aos nossos olhos, talvez você passe batido, o mundo pode não enxergá-lo, mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Senhor o enxerga. Este homem, esta mulher não passa desapercebido aos olhos do Senhor. E assim como nós sabemos que o Senhor vai transformar a vida dele, nós também sabemos que ele nem sempre foi cego. Alguns milagres que o Senhor fez, Jesus já curou um cego de nascença, quer dizer, nasceu cego, viveu a vida toda cego. Mas esse texto fala que quando Jesus o cura, Jesus diz que ele pediu para tornar a ver. Então Jesus faz o milagre e ele torna a enxergar. Então nós entendemos também que esse homem tinha uma vida, mas a perdeu. E o Senhor a restitui, o Senhor restaura, o Senhor transforma. Então por favor preste atenção, eu estou falando das necessidades de um homem comum. Eu e você temos necessidades. Eu conheço a vida de alguns, conheço as necessidades de alguns, conheço as fragilidades de alguns, conheço as dores de alguns, conheço as preocupações de alguns, mas eu quero dizer, o Senhor conhece todas elas.
O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece as suas preocupações. O Senhor conhece as suas ansiedades. O Senhor sabe que muitas vezes você chega aqui disposto a adorar, mas às vezes a mente é roubada e levada a preocupações, a ansiedades, a medos, a angústias, a tristezas, a insegurança. O texto diz ele era cego. O texto diz ele era mendigo. O texto diz ele vivia à margem dos caminhos. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: esteja atento às oportunidades. Esteja atento às oportunidades. O verso 47 diz assim: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meus irmãos, nós temos que viver como este homem, viver atentos, viver esperando, viver acreditando. Eu quero dizer a você, a vida é feita de oportunidades. Deus a todo momento nos dá oportunidades. Ouvimos notícias, ouvimos falar. Você liga as redes sociais, você liga a televisão, você conversa com alguém, você vai em um lugar e muitas vezes a oportunidade está batendo a tua porta. Mas há pessoas e pessoas, há pessoas que vivem esperando oportunidades que transformem a sua vida, que transformem as suas dores, que mudem a sua história. Há pessoas que vivem com a expectativa, vivem acreditando, vivem com fé que esse cenário vai mudar, que essa vida vai mudar, que essa dor vai passar, que essa realidade não precisa ser assim. E o texto nos ensina que Bartimeu era um homem assim. O texto diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele já toma uma atitude, ele põe a clamar, a gritar ao Senhor: Senhor, filho de Davi. Ele reconhece a Jesus como filho de Deus, da linhagem de Davi. Então ele já clama a ele, não apenas como um homem, não apenas como Jesus, o filho de José e Maria, mas já clama a ele como filho de Deus. Presta atenção, ele já enxerga algo além. E ele não fica parado, não fica prostrado, ele toma uma atitude. Então guarde isso, esteja atento às oportunidades, porque muitas vezes elas estão batendo a sua porta, elas estão ao seu lado. E nós temos que viver hoje acreditando, amanhã será diferente, amanhã o Senhor pode fazer. Talvez, querido, você chega aqui cheio de dores, cheio de preocupações, mas eu quero dizer a você, acredite, que Deus pode mudar esse dia difícil, esse dia mau, esse tempo de sofrimento. Deus pode realizar os seus sonhos, os seus planos. Talvez você está aqui com esperança no seu amanhã, e talvez só pensando: olha, o que me falta? Falta oportunidade, falta a hora certa, falta Deus se levantar e dizer a essa tempestade: tempestade, acalma-te, emudece. Falta o Senhor transformar essa água em vinho, essa tristeza em alegria, essa miséria em bênção. Falta o Senhor transformar o choro dessa casa em riso. Amém? Falta o Senhor agir, mas eu estou esperando no Senhor. Alguns, devido ao excesso de fracasso, ao excesso de tentar e não dar certo, ao excesso de: pastor, já faz 1 ano, pastor, já faz 2 anos, pastor, eu já tentei e não deu certo. Então alguns já não têm mais esperança, já não acreditam mais. Alguns já se tornaram pessimistas, e alguns já são de natureza. Preferem acreditar que não vai dar certo, preferem acreditar que é um ponto final. Talvez você já veio de uma família que desde o seu nascimento você sofre, desde a infância você passou por situações. Eu não tenho dúvida que nós temos crianças aqui com realidades diferentes. Eu não tenho dúvida que nós temos homens e mulheres aqui formados com realidades diferentes. Pessoas que tiveram uma estrutura, uma educação, uma família, um lar cristão, um pai e a mãe que ensinaram a palavra, que guardaram, que cuidaram, que enviaram, que abençoaram. E alguns não têm pai, não tem nome no documento. Talvez tenha, mas era melhor que não tivesse. Talvez tenha uma casa, mas não tem um lar.
Mas eu quero dizer a você, não importa de onde você veio, não importa o que você já passou, o excesso de cansaço, de fracasso, não pode te fazer perder a esperança naquilo que Deus pode fazer amanhã. Hoje se ouve muito nos púlpitos a esperança de um dia extraordinário. Você vai viver o extraordinário de Deus. Preste atenção. Pare de procurar o extraordinário. Viva uma vida comum. E num dia comum, oportunidades batem a sua porta. A palavra do Senhor diz assim: olha, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Seja fiel. Acalme o seu coração. Continue esperando, continue acreditando, mas preste atenção, esteja atento a oportunidades, esteja esperando a mudança, a transformação, o milagre, a ação do Senhor. Um dia comum, hoje é um dia comum, amanhã é um dia comum, é um dia normal, não é uma data específica, não tem uma hora marcada, eu não sei, eu não marquei nada para que aconteça, mas pode ser que o Senhor marcou passar ao seu lado, o Senhor marcou que você passasse por um lugar, o Senhor marcou na agenda dele, 9 horas da manhã, segunda-feira, vai chegar alguém falar com você, terça-feira, 10 horas, vai alguém te ligar, o Senhor marcou. Então eu preciso estar com expectativa, eu preciso estar com meu coração desejoso, eu preciso ter esperança, que o Senhor a qualquer momento pode passar ao meu lado, e eu preciso estar atento. Jesus está falando, Jesus está trabalhando, Jesus está fazendo, será que eu não posso fazer alguma coisa? Esteja atento a oportunidades. Hoje é um dia comum, amanhã é um dia comum, essa semana é um dia comum. Numa segunda-feira Deus pode mudar, numa terça-feira Deus pode mudar, no mês de fevereiro, pastor, mês de fevereiro é um mês difícil, pessoal, é carnaval, eu sou autônomo, uma coisa é difícil. Num dia comum, não depende de você, depende de Deus. Num dia comum, Deus pode mudar a sua vida. Muitas vezes num dia comum eu recebi uma ligação, mudou a minha vida. Num dia comum eu fui para um culto, adorei ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra, explodiu no meu coração, algo aconteceu. Num dia comum. Hoje é um dia comum, você pode glorificar a Deus por isso? Hoje é um dia comum. Num dia comum, Bartimeu chamou a atenção de Deus. O texto diz assim, que quando ele ouve que Jesus, o Nazareno, filho de Deus, está passando, o que ele faz? Põe a clamar: Senhor, filho de Davi. Imagina ele, mendigo, sujo, à margem do evangelho, à margem do evangelho, não, à margem do caminho. Então ele ouve o Senhor passando e ele clama, e ele grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele procura então chamar a atenção de Deus, ele rasga o seu coração e clama ao Senhor. Mas o verso 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Guarde isso na sua vida. Não estranhe quando você precisar. Não estranhe quando você clamar ao Senhor, quando você buscar algo e você estiver tentando mudar a sua vida, transformar a sua vida, ao invés daqueles que estão ao seu redor te apoiarem, te abençoarem, te incentivarem, tentarem te parar. Verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas olha a resposta, o que diz a palavra: mas ele cada vez gritava mais. Repita assim comigo: mas ele cada vez gritava mais. Eu quero dizer a você: tente mais, grite mais, clame mais, trabalhe mais, ore mais, faça mais, faça, creia, acredite. Pastor, ninguém acredita. Ninguém acredita no que eu falo, ninguém acredita nos meus sonhos, ninguém acredita nos meus planos, ninguém acredita que eu vou ter uma família, ninguém acredita que Deus vai restaurar minha casa, ninguém acredita que eu vou ser bem sucedido no meu trabalho, ninguém acredita que esse ministério vai dar certo, ninguém acredita que eu vou, nem meu pai acredita, pastor, nem a minha mãe acredita, pastor, nem o meu marido. Olha, meu marido não se alegra com a minha bênção, a minha esposa não se alegra com as minhas conquistas, os meus filhos. Mas eu quero dizer a você: clame mais,
grite mais, chore na presença do Senhor mais. Não deixe que aqueles que tentam te repreender, que não sabem o que é uma noite sozinho, não sabem as tuas dores, não sabem o que você passa, mas quando, para não atrapalhar o social, o que eles estavam preocupados? Fica quieto aí, ele tem maiores preocupações, fica quieto aí, ele tem mais o que fazer. Eu quero dizer a você, pessoas tentam calar o seu clamor, mas não pare, chame a atenção de Deus em nome de Jesus, chame a atenção do Senhor. Eu tive uma decepção há pouco tempo atrás, não é com ninguém daqui, tá, queridos? Mas só para o seu conhecimento. Estava em uma mesa definindo algumas coisas, numa reunião, coisas importantes, e compartilhei algo com uma pessoa, algo pessoal. E aí a pessoa disse assim: mas por que você não para? Por que você não volta, faz menos, faz assim? Na hora, aquilo, graças a Deus, não tomou meu coração. Na hora aquilo foi uma seta do diabo, na hora aquilo foi inveja, na hora... Mas foi uma lição e um aprendizado. Eu quero dizer a você, tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os seus planos. Bartimeu clama: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui perdido, sozinho, não tenho esperança de vida. Ao invés de o levarem até Jesus, como aqueles 4 amigos, eles diziam: cala-te. Eles repreendiam dizendo: fica quieto. Então guarde isso no seu coração, não deixem que as pessoas calem o seu clamor. Ah, pastor, eu não vou porque é o meu marido. Pastor, eu não vou porque é a minha esposa. Pastor, eu não vou porque é o teu trabalho. Eu quero dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Algo que eu sempre tenho no meu coração. Quando eu ouvi isso, logo saiu, passou como uma lição apenas. Ninguém mandou você falar. Quem mandou você pôr na mesa? É teu. Guarde para você. Tenha maturidade. Agora veja o que o clamor de Bartimeu fez. Olha o verso de número 49, por favor. Marcos 10, 49. Diz assim. Vamos ler o verso 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O clamor de Bartimeu fez com que Jesus parasse. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a sua oração, o seu clamor, as suas ações, a sua insistência, você se dobrar diante do Senhor. Nós acabamos de fazer isso aqui, ó. Quantas pessoas nesse momento estão aí fora, gastando a sua vida segundo as suas vontades, mas se você veio aqui agora, ó, adorar ao Senhor, se prostrar diante dEle, eu não tenho dúvida que isso chama a atenção do nosso Deus, eu não tenho dúvida que Ele para em nosso favor. O texto diz: e parou Jesus e disse: chamai-o. Chegou o momento de eu responder. Eu não tenho dúvidas, queridos, que muitas vezes Deus passa em nosso favor, sabe, portas se abrem, pessoas que Deus coloca em nossa mesa, pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Eu não tenho dúvida, muitas vezes eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer, e vou entregando na mão do Senhor. No meio da semana alguém me liga, no meio da semana eu vejo alguém, no meio da semana alguém me procura. Olha, hoje de manhã eu estava pensando, refletindo sobre isso. Às vezes eu tomo uma decisão de algo que eu preciso fazer. Senhor, eu preciso fazer isso, não sei como vai ser, mas eu entendi que é para eu começar, eu vou. E aí de repente Deus prepara uma pessoa. De repente eu tenho alguém que eu confio, posso ligar, posso pedir um conselho, ligo, pergunto, e aí alguém diz: eu sei de uma pessoa, nossa, essa pessoa vai te abençoar, nossa, essa pessoa vai fazer isso por você, nossa, eu sei aqui, vamos abrir essa porta, preste atenção, não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes nós queremos garantias, mas Deus prepara. Eu quero convidar você então, confie no Senhor em nome de Jesus. Deus move os céus ao seu favor para cumprir aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Jesus diz: olha, chama Ele.
Jesus para, e todo mundo repreendendo, e Jesus andando, Jesus para, e diz: chama ele, eu quero falar com ele. E olha o que diz o texto: e chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta daí, o Senhor está te chamando. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Terceiro ponto: lance de si a capa. Lance de si a capa. Olha o verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa simbolizava a sua condição. A capa revela a sua história, a sua dor, o seu rótulo social. A capa demonstrava que ele era um morador de rua, que ele era um mendigo, que ele era um esquecido, que ele vivia nessa condição. Mas o texto diz que quando Jesus o chama, preste atenção nisso, olha para mim por favor. Quando Jesus o chama, não é quando Jesus o cura, não é quando Jesus muda a sua vida, não é quando Jesus faz um milagre. O texto diz: quando Jesus o chama, ele arranca a sua capa, lança fora a sua capa, dá um salto e vai até Jesus. Por quê? Porque ele já creu no seu coração: o Senhor já fez um milagre, a minha vida já foi transformada, para essa vida eu não volto mais. Você pode glorificar a Deus por isso? Não está dizendo que Jesus já fez. Isso mostra que a nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos, mas é em uma palavra. Aqui, como a pastora ministrou hoje aqui de manhã e à noite, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias viu, e o texto diz: este é o sinal, vai chover. Elias manda o seu moço, havia uma promessa: vai chover. Deus fala para Elias: manda Acabe aparelhar os carros que eu vou mandar chuva. Então o moço vai olhar, sobe o monte uma vez, nada. Sobe segunda vez, nada. Sobe terceira vez, presta atenção nisso, nada. Sobe quantas vezes? 7. Na 7ª vez, o que tinha? Chuva, garoa, granizo, neve? Não, o texto diz que tinha uma pequena nuvem. Agora eu pergunto, quantas vezes nós subimos o monte? Deus dá uma palavra, e quantas vezes nós tentamos? Vai chover, deixa eu ver. Não tem nada, deixa quieto. Eu acho que não é para chover, eu acho que não é de Deus, eu acho que não é para acontecer. Não, vai de novo. Aí volta. Não, eu acho que não é para mim. 7 vezes. A palavra diz que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A palavra diz que quando Jesus o chama, ele já lança a capa fora, dá um salto, dizendo, demonstrando: para essa vida eu não volto mais. Guarde essa palavra no seu coração. Lance de si a sua capa. Talvez o seu coração, a sua mente, talvez a sua criação fez você se ver como alguém que você não é. Você se vê como alguém muito diferente do que Deus vê. Como Deus me vê? Como Deus te vê? Eu não me via pastor. Porque é uma grande responsabilidade, então eu não me via uma responsabilidade de cuidar de uma igreja, não me via, e sei que não tenho condições para isso. Quando paro para pensar, converso com a minha esposa e digo: não se esqueçamos da responsabilidade. Não me vejo, mas isso mostra a misericórdia do Senhor. Não tem a ver com você, não tem a ver com as suas qualidades, não tem a ver. Hoje eu sei, eu sou pastor, eu sou um pequeno comerciante, mas acima de tudo, eu sou pastor. Eu não estou pastor, guarde uma coisa, eu estou comerciante, sou autônomo. Isso eu estou,
Mas pastor eu sou. Por quê? Porque quando você é ordenado pastor, você não deixa de ser pastor. Você pode ser um pastor caído, pode cair, mas você nunca vai deixar de ser pastor. Então eu sei que é uma responsabilidade, sei que não tenho qualidade para isso, mas eu sei que é a misericórdia do Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque você não se vê da forma como Deus te vê. Deus tem algo a fazer e muitas vezes nós, mas eu não preciso. Não, mas não tem a ver com você. Que Deus te deu o coração para receber aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus muitas das vezes deseja abençoar, cuidar, transformar. Mas talvez você já aceitou a capa, aceitou a beira do caminho, aceitou essa vida. Não, pastor, porque meu pai foi assim, a minha mãe foi assim. O casamento da minha avó era pior, o casamento da minha mãe era pior. Não, está tudo bem, a minha família é assim mesmo. Não, esse problema vem de geração em geração. Mas para em você em nome de Jesus, amém? Amém, você está presente? Amém. Para em você em nome de Jesus, lança fora essa capa que te dá um nome, essa capa que te dá um rótulo, essa capa que quer definir quem você é. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a sociedade rotula, você é o que Deus diz que você é. Que esta palavra gere fé em seu coração. Deus vai transformar áreas da sua vida, mas guarde isso, já lança fora essa capa hoje em nome de Jesus. Pastor, eu não vi o milagre ainda. Bartimeu também não viu. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele falou: eu não sou mais esse. Eu não sou mais esse, e eu não viverei mais essa vida. O Senhor há de mudar a minha história, em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor, por favor, para nós caminharmos para o último ponto. Último ponto, quarto é: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fique de pé, você que pode. Acompanhe comigo, por favor, o verso 51. Após o verso 50, que Jesus o chama, ele lança de si a capa, deu um salto, foi até Jesus, e no verso 51 o texto diz: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então eu quero te fazer uma pergunta. Apaga para mim, por favor, amado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você deseja? O que você precisa? O que você quer que o Senhor faça por você nessa noite? Deus é o nosso Pai, bondoso, misericordioso. A palavra diz: como um pai poderia um filho lhe pedir um pão e ele lhe dar uma pedra? Talvez você não acredita, já perdeu a esperança do que Deus pode fazer, mas eu quero lembrar a você o Deus que nós servimos. Eu quero te perguntar, eu quero trabalhar o seu coração, a sua mente, a sua fé nessa noite. O que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Enquanto nós adoraremos ao Senhor, eu quero incentivar você a responder ao Senhor nessa noite. O que é que você quer que eu te faça? Jesus olhou para Bartimeu. Jesus passou por Bartimeu, não foi à toa. Jesus conhecia as necessidades desse homem, mas não é à toa que Jesus o faz essa pergunta. Parece óbvio, você tem necessidades, você quer algo, mas quando eu te pergunto, talvez você trava. Quando eu te pergunto, talvez você fique em dúvida. Você precisa ter uma resposta pronta no seu coração. Você precisa ter uma fé ativa no seu coração. Quando o Senhor te pergunta, você precisa dizer: Senhor, é isso. Eu quero que o Senhor restaure aquilo que foi perdido, como foi ministrado na terça-feira aqui.
Eu quero, Senhor, que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, eu quero voltar a sorrir. Senhor, eu quero voltar a sonhar. Senhor, eu quero voltar a viver. Senhor, eu quero viver algo que eu ainda não vivi, Senhor. Senhor, eu quero que se cumpra as Tuas promessas na minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha casa. Senhor, alcance o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu ministério. Senhor, faz um milagre na minha saúde. Abra o teu coração para o teu Pai nessa noite, queridos. O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Nós vamos adorar o Senhor. Eu convido você a abrir o seu coração aí no seu lugar. Fale com o Senhor. Responda a Ele em nome de Jesus. Sei que estás aqui. Isso. Adore ao Senhor. Abra o seu coração. Ore. Fale com Ele. Oh, aleluia. Vem, Senhor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Eu sei que estás aqui. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Abra o seu coração. Toca nos meus Senhor, olhos, nos invada, Senhor, com a Tua presença nessa noite. pois eu quero te ver. Homens e mulheres que estão cansados, Senhor. Homens e mulheres que já não têm mais esperança de um amanhã. Homens e mulheres que já estão à beira do caminho, Senhor. Talvez pessoas o pararam. Talvez a repreensão da multidão dizendo: cala-te, desista, não é para você, não vai dar certo. Nos meus olhos, Senhor, visita agora esse coração em nome de Jesus. pois eu quero te ver. Quero orar por você, aí onde você está. Aí onde você está. Sei que estás aqui. Coloque a mão no seu coração. Isso, primeiro nós vamos adorar juntos. Posso sentir Eu quero orar por você. o teu calor. Peça agora a presença do Senhor sobre a sua vida. Peça agora a presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Vem, Senhor. Me constranger com teu amor. Senhor, homens e mulheres que ainda não sentiram o teu toque, sopra nesse lugar. Sei que estás Sopra, aqui. Senhor. Sopra, sopra, sopra. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Posso sentir Sopra agora no teu coração, calor. na vida, da ponta dos pés até o alto da cabeça, em nome de Jesus. Vem me Envolva os teus filhos com a tua presença. Nos constranja com teu amor. constranger Isso. com teu amor. Nos constrange, Senhor. Isso, Senhor, esse coração duro, Senhor. Filho Trabalhe. de Davi, tem compaixão de mim. Toca na nossa família, toca em minha família.
Eu apresento ao Senhor os teus filhos, Pai, pedindo ao Senhor, toca, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Responda a Ele agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, entra com providência, Senhor. Entra com providência, Senhor, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Tu tens todo o poder, Senhor. Tu tens todo o poder. Eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua fé tem o poder de transformar a tua vida. A tua fé no Senhor tem o poder. Imediatamente o Senhor começa a agir em nome de Jesus. Cura, Senhor, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Pai, aquele que necessita de uma cura física, toca agora, Senhor, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Abre o seu coração na área em que você precisa. Apresente ao Senhor agora. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Tu tens o poder. Faz um milagre em nome de Jesus, Pai. Visita agora, Senhor, os lares aqui representados. Visita agora, Senhor, os casamentos. Visita, Senhor, agora as famílias, a vida emocional, aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido. Pai, traz de volta nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu sei, há um encontro marcado do Senhor com homens e mulheres nessa noite. Não os despeça, Senhor, sem o Teu toque. Não os despeça, Senhor. Tu tens todo o poder. Sopra sobre esta vida. Abra suas mãos. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Sopra, Senhor. Sopra, 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 sopra em nome de Jesus. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, com o vento do Teu Espírito, Senhor. Cura, milagre, transformação, uma nova vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Imediatamente, Senhor. Transforma vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, mostra que Tu és o nosso Deus. Que homens e mulheres testemunhem, Senhor, que o Senhor era, que o Senhor é, que o Senhor sempre será. Nós glorificaremos ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem, filho de Davi. Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Eu desejo que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Eu não tenho dúvidas que havia um encontro marcado do Senhor para conosco. Que você receba essa palavra, você creia nessa palavra. Lance fora essa capa. Lance fora essa capa. Que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou despedir você. Quero lembrar que nesta terça-feira nós teremos os nossos grupos de relacionamento. Sábado teremos o nosso retiro. Por favor, não deixe de fazer a sua inscrição. Se alguém ficou alguma pendência sobre as pizzas, por favor, procure a pastora Bianca para ajustar, tá bom? Essa semana nós precisamos organizar todas as coisas para o nosso retiro espiritual. Lembrando, as nossas crianças, a sala de 3 a 5 anos e de 6 a 8, eu preciso que os papais vão até lá ao fundo buscar os seus filhos,
porque eles só serão dispensados com a presença dos papais. Amém? Quero te pedir então duas coisas. Chegando em casa, não deixe de fazer a inscrição para o retiro espiritual. E quando você for embora, eu quero convidar você a dar um abraço na pessoa que está ao teu lado. Desejo uma semana abençoada a ela. Amém? Que nós tenhamos uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Senhor, obrigado por essa noite, pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado por este encontro, Senhor. Eu oro pedindo, nos leve em paz e segurança. Livra-nos do mal, Pai. Pai, eu oro já por tudo que viveremos nessa semana, permitindo, Senhor, o retorno dos lares, dos cultos nos lares. Eu oro, Pai, pelo nosso retiro espiritual. Quantos planos, quantas coisas vão acontecer, quantas pessoas envolvidas, quantos cultos em poucos dias, Pai, quanta coisa boa. Cuida da ida, da volta, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Que seja um retiro espiritual, que a tua presença seja sobre nós, que sejam noites, dias de encontro face a face com o Senhor. Eu oro e despeço a tua igreja, que o Senhor nos deixe, nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite de sono restaurador, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.